Prioridades. E Jesus disse: quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. As passagens da Bíblia nos alertam para uma grande verdade: com Deus não há meio termo. Temos que ter em prioridade aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Em Apocalipse, revelação de Jesus Cristo para nós, os santos dos últimos dias, lá no capítulo 3, verso 15, nos diz o seguinte. Vou ler também o 16. Acompanhe comigo. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Ah, se nós fôssemos frios ou quentes, poderíamos ser trabalhados, aceitos pelo nosso Deus. Mas muitos se mantêm na mornidão, uma vela para cá, a outra para lá. E assim, aquele que aceita essa atitude é o diabo, que para ele tanto faz que você, desde que você coma um pedacinho da banana podre que ele ofereceu a Eva lá no paraíso, com falsas promessas. Mas a promessa de Deus é diferente. Nós devemos nos apegar com as riquezas de Deus e não com as riquezas da terra. Porque a riqueza já era conhecida dos antigos como Deus Mamon. E Deus proíbe que se adore outros deuses, diz lá em Êxodo capítulo 20, não terás outros deuses para além de mim. Não farás para ti imagem de escultura, não te prostrarás a ela. Por quê? Porque o Deus Mamon, assim como os outros deuses, exige um sacrifício humano, exige o sacrifício do seu filho. Mamon exigia o sacrifício dos filhos, mesmo do povo de Israel. Aqueles que adoravam Mamon, buscavam a riqueza e faziam ofertas a Satanás, o Deus Mamon. E então, em troca da riqueza, o sangue dos seus filhos. Também vemos que Moloque, outro grande ídolo da antiguidade, também exigia que se colocasse os bebezinhos nos braços incandescentes de sua escultura feita de ferro oco com fogo por dentro. E assim as criancinhas eram torradas, assadas, queimadas, em troca do sacrifício das crianças, o benefício dos pais. Mas com Deus é diferente. Eis que lhes dou meu Filho amado em quem me comprazo. E o Filho de Deus, Jesus, desce até a cruz. A cruz, a mais ignominiosa forma de morte, a mais dolorida, a mais torturante que Satanás pôde inventar, foi para o Filho de Deus. Você, eu, filhos de Deus, tínhamos que estar na cruz. Mas Jesus trocou de lugar comigo e com você. E nos deu então uma opção: não se prostrar a Moloque, não se prostrar às riquezas, não se colocar diante de ídolos ou de deuses que exigem sacrifício humano, porque esse sacrifício quem fez foi Jesus. E veja que maravilhosa promessa ele mesmo, nosso Jesus, fez em Mateus capítulo 6, verso 33, a advertência. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é a advertência. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Que coisas? Vou dizer daqui a pouco, mas antes vamos ver o que Marcos registrou também sobre Jesus no capítulo 12, verso 20. Marcos, discípulo de Jesus, no capítulo 12 de seu livro, na Bíblia, leia comigo o verso 20. Havia 7 irmãos, o primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. Desculpa, é o Marcos 12:30, eu li errado. Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ama o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Com isso, observamos todos os preceitos de Deus, formamos um caráter digno por Jesus, completado por Jesus, aprimorado pelo Espírito Santo, para sermos cidadãos, termos o passaporte para os céus, para poder fazer parte da comunidade celestial, longe de Satanás e do mal que será em breve destruído. Bom, temos Mateus capítulo 6, 19 e 33, a mensagem completa de Jesus. Olha que coisa mais linda. Ao descrever a conduta perfeita de um cristão, como deveria se comportar um cristão,
Jesus passa a descrever, capítulo 6, 19 a 33 de Mateus. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo, a janela da alma. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. O que você anda cobiçando com os olhos? Precisa encher o corpo de luz. Olhar para Jesus, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então precisamos estar no conceito de Deus, de amor, amar a Deus, no conceito de amar ao próximo, de viver para e pelo amor, porque nós estamos vivos, porque fomos amados ainda antes de sermos criados, planejados, amados, criados e restaurados porque fomos resgatados do mal e do maligno. Jesus nos tirou a culpa do pecado naquela cruz e nos devolveu a capacidade, nos devolve a capacidade de nos tornar novamente a imagem e semelhança de Deus, como está lá em Gênesis capítulo 1. Bom, verso 26 e 27. Bom, continuando aqui na nossa leitura, portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as árvores dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, e vamos lembrar que a palavra preocupe é uma pré-ocupação, é uma ocupação antes da necessária, é uma tortura que se faz antes daquilo que se exige realmente, que muitas vezes nem acontece, fica apenas no ideário, na fantasia humana, aquela ocupação que não virá a pré-ocupação. Pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora à sua vida? No entanto, o Pai dos céus, aquele que mandou seu Filho para morrer na cruz, deu a vida para que nós tenhamos não uma hora mais, mas uma eternidade para viver com Deus, porque Ele é a fonte da vida, Ele criou a vida e Ele pode mantê-la. Com a fé, portanto, vamos nos ocupando e não nos preocupando, porque vocês se preocupam com roupas, com tudo. Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, ó homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que havemos de comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, que maravilhosa promessa, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, bastando a cada dia o seu próprio mal. Hoje, a bênção, amanhã, a bênção, e o mal. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, disse Jesus, eu venci o mundo. Bom, Filipenses, Paulo escreve a eles no capítulo 2, verso 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, porque nós temos que temer e obedecer à lei de Deus, não com medo de Deus, mas com respeito. O temor aqui é um temor reverencial e não um temor de fuga, de medo. É um temor de amor que aproxima. Colossenses capítulo 3, versos 2, Paulo repete e enfatiza, 3, verso 2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Não acumulem tesouros na terra, sim nos céus, disse Jesus. E voltamos então a 2 Pedro capítulo 3, 10 a 14.
O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. O calor e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo isso será assim, um desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, amorosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Porque quando destruímos as obras do maligno, de Satanás, fazemos a obra de Jesus, estamos apressando a vinda, porque o número dos salvos vai se completando e você é um. Você precisa agora curtir, compartilhar, seguir essa mensagem. Compartilhe com alguém para que ele também receba a mensagem dos céus, para que nós olhemos para os céus e não para os tesouros da terra. Como é difícil a um rico entrar no reino do céu, disse Jesus. Mas para você que tem os olhos fitos no céu, é para você a promessa. E vamos ler então o verso 14 do capítulo 3. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Vê, entende? É para você ver, entender, curtir, compartilhar. Digita aí, hashtag o Jogo da Velha, vê e entende. Se inscreva em nosso canal, siga a programação e multiplique as bênçãos na vida dos que você ama. Agora, te convido a orar ao Pai dos céus. Pai amado, enviaste-nos Jesus, deste-nos o teu Santo Espírito para fazer compreensão da tua luz, deste-nos a tua palavra, que é luz para o nosso caminho. Jesus iluminou o nosso caminho, o Espírito Santo faz brilhar a trilha que leva até ti. Tudo feito com tanto amor, e nós olhando para a criatura, para o ouro, para o pó, para aquilo que enferruja. Senhor, que nós possamos adorar aquele que fez os céus e a terra, e assim recebermos muito, possamos nos céus pisar em ouro, porque ele não terá valor a não ser a maravilha da criação. Porque aquilo que é ouro para uns, para nós é pó que enferruja. Mas para ti, esse ouro que está em nossas mãos, que tu nos destes como bênção, que possa ser multiplicado em bênção para os nossos irmãos, teus filhos, tuas criaturas. Abençoa-nos a todos e prepara-nos um caminho às mansões celestes, onde teremos uma ceia farta contigo, Criador, amado Criador. É o que peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe muito e siga a nossa programação, porque você é nosso convidado e muito especialmente trazido por Deus para ouvir a palavra de Deus. Deus te abençoe e muito.